No dia 12 de setembro, a Ucrânia deu à Rússia uma amostra contundente de seu próprio veneno. Com um ataque colossal de drones, várias localidades foram atingidas, incluindo a própria Moscovo, deixando um rastro de destruição e caos. Esse ataque noturno, noticiado por autoridades russas e veículos de comunicação, indicou que centenas de drones ucranianos cruzaram a fronteira. O Ministério da Defesa da Rússia revelou que 221 desses drones foram interceptados, mas muitos conseguiram contornar as defesas aéreas falhas do Kremlin, cumprindo seus objetivos. Os alvos principais do ataque concentrarão-se nas regiões de Smolensk, Leningrado e Moscovo. Em Smolensk, uma cidade na parte ocidental da Rússia, ao lado da fronteira com a Bielorrússia, incêndios irromperam em uma instalação da Lukoil. O governador da região, Vasily Anokin, informou que as defesas aéreas foram acionadas para repelir os drones, mas não forneceu mais detalhes. Moradores locais capturaram a cena em vídeo, revelando nuvens gigantes de fumaça subindo, fogos no horizonte e o som de explosões ressoando pelo ar. As filmagens mostram que pelo menos alguns drones ucranianos atingiram seus alvos, apesar das tentativas de defesa da Rússia. A omissão do governador em não mencionar a instalação da Lukoil ou os incêndios e explosões evidencia mais uma tentativa de encobrir a gravidade dos ataques ucranianos, possivelmente para evitar o pânico da população. Mas as imagens falam por si, e gritos de cidadãos podem ser ouvidos ao fundo enquanto as chamas consomem a área. Mais ao norte, ataques adicionais ocorreram na região de Leningrado, que faz fronteira com a Estônia e a Finlândia, e está próxima à importante cidade russa de São Petersburgo. Drones ucranianos atacaram o porto de Primorsk, o maior porto de carga de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Um incêndio foi confirmado em um navio ancorado no porto, reportado pelo governador da região, Alexander Drozdenko. De acordo com ele, cerca de 30 drones foram abatidos na região, com destroços caindo em diferentes locais, incluindo a cidade de Tosno, a cerca de 30 milhas ao sudeste de São Petersburgo, e em vilarejos como Zmino e Pokrovskoye. Embora o governador tenha negado danos ou vítimas, os relatórios oficiais da Rússia muitas vezes minimizam detalhes críticos para melhorar sua imagem. As defesas aéreas também foram ativadas em pelo menos uma região de São Petersburgo, e o aeroporto internacional da cidade, Aeroporto Pulkovo, precisou ser fechado temporariamente, levando a múltiplos voos interrompidos ou cancelados devido à paralisação das operações. Esse cenário se tornou cada vez mais comum. Em julho, diversos aeroportos russos foram fechados por questões de segurança após múltiplos ataques de drones ucranianos. A Agência Federal de Aviação da Rússia relatou que quase 300 voos foram suspensos em uma única noite em aeroportos como Sheremetyevo, em Moscovo, Pulkovo, em São Petersburgo, Strigino, em Nizhny Novgorod. O impacto dos ataques de drones ucranianos não apenas perturba a vida civil, mas também revela o verdadeiro estado da guerra para o povo russo, sem que a Ucrânia recorra a táticas ilegais ou desumanas, como bombardeios a alvos civis. Ao todo, estima-se que 50 voos foram afetados pelo ataque de 12 de setembro, enquanto moradores da região continuaram a relatar explosões, caracterizando um dos maiores ataques já vistos em sua área. A parte mais preocupante para o presidente russo Vladimir Putin é que drones ucranianos foram avistados até sobrevoando Moscovo. O prefeito da capital, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 9 drones foram abatidos na área, sem entrar em detalhes sobre danos ou os locais exatos de queda. As táticas de sigilo da Rússia, especialmente em tempos de mais notícias, não estão funcionando como antes, com canais de Telegram relatando os relatos de moradores sobre explosões nas comunidades próximas. Enquanto Sobyanin tentava contornar a situação, pouquíssimas informações vazavam, pois o Ministério da Defesa da Rússia afirmava que 85 drones tinham sido abatidos em diversas regiões, mas as evidências em campo mostravam a realidade diferente. A verdade é que os moradores da Ucrânia têm enfrentado isso diariamente, com constantes ataques aéreos que ameaçam suas vidas. Agora, a Ucrânia devolve essa realidade, mostrando à Rússia o que é viver em meio ao medo. É um ciclo onde a Rússia, que possui uma das forças armadas mais potentes do mundo, se vê exposta e impotente, enquanto a guerra, que costumava estar distante de suas cidades, agora chega bem próximo do coração do Kremlin. Em meio a conflitos que se arrastam por meses,
a Ucrânia acaba de dar à Rússia uma dose considerável de seu próprio remédio. No dia 12 de setembro, um massivo ataque com drones foi desencadeado em diversas regiões do território russo, incluindo a própria Moscovo. Funcionários e meios de comunicação russos afirmaram que centenas de drones ucranianos cruzaram a fronteira, e enquanto o Ministério da Defesa da Rússia informou que 221 foram interceptados, uma quantidade ainda significativa conseguiu contornar as defesas, deixando caos e destruição por onde passaram. Os alvos principais parecem ter sido as regiões de Smolensk, Leningrado e a capital russa. Em Smolensk, incêndios foram registrados em uma instalação da Lukoil, e o governador local, Vasily Anokin, confirmou que as defesas aéreas foram ativadas, embora não tenha fornecido mais detalhes. Imagens capturadas por moradores mostram nuvens densas de fumaça subindo, com explosões ecoando no ar. A omissão de detalhes pelo governador sugere uma tentativa de ocultar a gravidade da situação, numa tentativa de evitar o pânico entre a população. No entanto, os gritos de angústia e as chamas incontroláveis falam por si. Mais ao norte, na região de Leningrado, onde a fronteira com a Estônia e a Finlândia se encontra, as coisas não foram diferentes. Os drones ucranianos atacaram o porto de Primorsk, o maior porto de carregamento de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Um incêndio deflagrou em uma embarcação atracada, como confirmado pelo governador da região, Alexander Drozdenko, que alegou ter derrubado cerca de 30 drones. Apesar de relatos de detritos caindo em várias localidades, incluindo Tosno, e a ativação das defesas aéreas em São Petersburgo, o governador minimizou os danos, uma prática comum entre autoridades russas que frequentemente omitem detalhes comprometedores para preservar a imagem do governo. O impacto foi significativo, com o aeroporto internacional de Pulkovo, um dos mais movimentados do país, forçado a fechar temporariamente, resultando em várias interrupções e cancelamentos de voos. Esse fenômeno se tornou comum, uma vez que, em julho, uma onda de drones ucranianos já havia levado ao cancelamento de cerca de 300 voos em diversas cidades. A estratégia de guerra com drones da Ucrânia não só afeta a vida civil e as operadoras aéreas, mas também traz a guerra diretamente para dentro dos lares russos, mostrando ao povo russo a realidade da situação. Porém, mesmo com toda a capacidade militar que a Rússia afirma possuir, o ataque revela uma fragilidade que não pode ser ignorada. A evidência é clara, mesmo as cidades mais seguras da Rússia já não estão imunes aos horrores do conflito. As pessoas em Moscou ouviram barulhos estrondosos, e após histórias e boatos que circulavam nas redes sociais, muitos começaram a questionar o que realmente estava acontecendo. A tensão persiste e aumenta, enquanto mais voos são cancelados e mais drones sobrevoam o céu, trazendo à tona uma problemática que a Rússia está em dificuldade para esconder. Nesse cenário turbulento, o que o governo russo fará para garantir a segurança de sua população? A maré da guerra pode estar mudando mais uma vez, e se o passado é um guia, há mais surpresas à frente. Em um desdobramento impressionante, a Ucrânia conseguiu devolver à Rússia uma dose amarga de sua própria medicina. Em uma operação audaciosa, drones ucranianos atacaram várias instalações em todo o país, incluindo a icônica capital, Moscou. O ataque, ocorrido na noite de 12 de setembro, pegou os russos de surpresa. Informes das autoridades russas indicaram que centenas de drones cruzaram a fronteira, mas muitos conseguiram escapar das defesas aéreas, deixando um rastro de destruição e caos. A enxurrada de drones teve seus principais alvos nas regiões de Smolensk e Leningrado, além da própria Moscou. Em Smolensk, um incêndio irrompeu em uma instalação da Lukoil, enquanto o governador relatava que defensas aéreas haviam sido ativadas, embora sem muitos detalhes sobre o impacto real dos ataques. Moradores da região capturaram cenas dramáticas, mostrando nuvens de fumaça subindo ao céu e sons de explosões ecoando ao longe. A narrativa oficial tentava minimizar os danos, mas a realidade era clara, os ataques causaram estragos visíveis. Mais ao norte, na região de Leningrado, os drones miraram o porto de Primorsk, o maior terminal de carga de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Um incêndio foi relatado em um navio atracado, e o governador da região confirmou que cerca de 30 drones foram abatidos nos céus.
Apesar das declarações oficiais de não haver danos ou vítimas, a desordem e os destroços pairavam no ar, enquanto a aviação local sofria interrupções significativas devido ao ataque. A situação ficou ainda mais tensa quando relatos de explosões começaram a surgir no espaço aéreo de Moscou. O prefeito da capital, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 9 drones foram abatidos, mas não forneceu informações sobre eventuais danos. A forma como a Rússia lida com a comunicação oficial tornou-se um tema de tristeza e receio, especialmente considerando que os cidadãos começaram a registrar nas redes sociais imagens e relatos de explosões nas comunidades vizinhas a Moscou, como Mochais e Dedons, contradiziam as alegações do governo. Apesar da defesa airada da Rússia, a frequência e a precisão dos drones ucranianos passaram a ser um aviso sobre a vulnerabilidade do território russo. As declarações do Ministério da Defesa, que alegavam ter derrubado dezenas de drones, pareciam um eco distante diante da realidade das imagens que circulavam pela internet. Agora, enquanto a Ucrânia intensifica sua estratégia de guerra, mostrando à Rússia um panorama do que muitos ucranianos vivenciam diariamente com as invasões russas, a tensão aumenta. Quais serão as repercussões para os cidadãos russos que começam a ver a verdade de maneira mais cristalina? E como o Kremlin fará para lidar com uma população cada vez mais informada, mas também assustada? O cenário se torna cada vez mais incerto. No dia 12 de setembro, a Ucrânia decidiu revidar de forma impressionante, lançando um ataque de drones em grande escala. Esse ataque, que pegou de surpresa a Rússia, teve como alvo várias localidades, incluindo a capital, Moscovo. O desespero foi evidente quando as defesas aéreas russas falharam, permitindo que uma quantidade significativa de drones ultrapassasse as fronteiras. Resultados devastadores aguardavam a Rússia, que se viu diante de situações caóticas e locais em chamas. O governador de Smolensk, Vasily Anokin, confirmou que a cidade foi atingida e que um incêndio eclodiu em uma instalação da Lukoil, embora tentasse minimizar o que realmente aconteceu. Câmeras de moradores registraram a cena, nuvens de fumaça negra se elevavam enquanto explosões ecoavam pela região. É notório que essa falha de comunicação revela um padrão recorrente em que autoridades tentam ocultar a verdade, temendo criar alarde entre a população. Porém, o clamor e o medo estavam presentes nas vozes dos cidadãos. Avançando para o norte, a região de Leningrado também sentiu o impacto desse ataque, com os drones ucranianos mirando o porto de Primorsk, crucial para a Rússia. Um fogo foi confirmado por autoridades, evidenciando a ineficiência do sistema de defesa aérea russo. Mesmo com os relatos de que dezenas de drones foram interceptados, a verdade é que muitos conseguiram causar estragos, e a população observou queda de destroços e explosões. Na capital, explosões foram ouvidas em áreas como Mochais e Dedons, indicando que a Rússia não estava verdadeiramente segura. Desmentindo a afirmação do Ministério Russo de que 85 drones haviam sido derrubados, a realidade estava logo ali, capturada em vídeos que correram pelas redes sociais. O povo ucraniano, no entanto, vive uma intensidade única, noites em que desconhecem onde os ataques podem atingir os seus lares. Entre a incerteza e o medo, formam uma resiliência que, agora, a Ucrânia usa para devolver esse terror à Rússia. Até onde realmente a Rússia está preparada para lidar com tais incursões? No passado, o Kremlin se gabou de seu poder militar, afirmando ter uma das forças armadas mais robustas do mundo, porém, ao que parece, essa valentia balança quando seu território é o alvo. Esse incidente pode ser um divisor de águas, colocando sob questionamento a capacidade de deixar Moscovo invulnerável aos horrores da guerra. Com a guerra se intensificando, a luta da Ucrânia não é apenas pela sobrevivência, mas também por uma nova visão de poder que agora tem a capacidade de devolver na mesma moeda. E a verdadeira pergunta permanece: a Rússia conseguirá realmente reagir a esta nova realidade em que a guerra chegou até suas portas? A guerra entre Ucrânia e Rússia está em um ponto de ebulição. Recentemente, a Ucrânia deu uma resposta impactante ao lançar um massivo ataque com drones em várias regiões da Rússia, incluindo Moscou. O que é raro e alarmante, a capital do Kremlin, tradicionalmente longe das agruras do combate, agora sentiu as consequências dessa guerra. No dia 12 de setembro, a madrugada foi quebrada por uma enxurrada de drones ucranianos.
Imagens de locais em chamas na Rússia inundaram as redes sociais, mostrando o resultado dos ataques que, segundo as autoridades russas, envolveram centenas de drones. Embora as defesas aéreas tenham conseguido interceptar uma parte significativa, muitas aeronaves conseguiram ultrapassar as barreiras e atingiram seus alvos. Falar em ataques diretos nos arredores de Moscou é algo que provoca inquietação e questionamento na população russa. Um dos epicentros dos ataques foi a área de Smolensk, onde um incêndio atingiu uma instalação da Lukoil. Apesar da ativação das defesas aéreas, os residentes capturaram cenas dramáticas em vídeo, com nuvens de fumaça e explosões ao longe, ecoando na memória de quem viveu dias de agonia. Por que as autoridades russas silenciam a gravidade dos incidentes? Este silêncio é muitas vezes uma tentativa de evitar o pânico nas ruas. Em outra parte do conflito, no Porto Primorsk, na região de Leningrado, os drones ucranianos atacaram um grande navio, resultando em chamas que foram confirmadas até pelo governador local. A defesa russa alardeou que conseguiram abater 30 drones, mas o cenário caótico contradiz essa versão otimista. O aeroporto de Pulkovo precisou ser fechado temporariamente, evidenciando que as consequências das operações aéreas estão se estendendo para a vida civil, algo que já era um traço do cotidiano ucraniano. Enquanto isso, a Rússia, por sua vez, intensificou seus próprios bombardeios em áreas da Ucrânia, como em Kyiv, onde realizaram um ataque brutal, disparando mais de 800 mísseis e drones. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentou as mortes e ferimentos causados, afirmando que esses atos são crimes deliberados. Zelensky ressaltou a necessidade de reforçar as defesas e responder a estas agressões. Em momentos de esperança, ele pediu que as negociações fossem retomadas, mas a escalada de violência parece opacar qualquer chance de diplomacia neste cenário sombrio. Nesse contexto, as estratégias de ataque se mostram constantes, e os drones ucranianos têm revelado a vulnerabilidade das defesas russas. Estar atento aos céus agora é uma nova realidade, gerando uma tensão que permeia a vida diária. A guerra parece estar longe de um fim, e as incertezas sobre o futuro exacerbam os medos de uma população já atingida pelo conflito. O que vem a seguir? Quais serão as consequências de uma nova escalada que poderá resultar em mais perdas e sofrimento para ambos os lados? Estamos apenas começando a desvendar o impacto destas ações. A Ucrânia, em uma audaciosa manobra, deu à Rússia um gostinho de seu próprio veneno. Um ataque monumental de drones foi lançado contra diversas localidades, incluindo a capital, Moscou, resultando em cenários de devastação onde os sistemas de defesa aérea russos falharam em contê-los. A noite de 12 de setembro marcou um ponto de virada, onde relatos de autoridades e agências de mídia russas afirmaram que centenas de drones ucranianos cruzaram a fronteira, causando incêndios e destruição. O Ministério da Defesa da Rússia informou que 221 drones foram interceptados, mas muitos conseguiram burlar as defesas falhas do Kremlin e atingir seus alvos. Os principais focos foram as regiões de Smolensk, Leningrado e Moscou, onde um incêndio eclodiu em uma instalação da Lukoil, apesar da tentativa de defesa aérea local. Os registros de moradores, capturando a tragédia em vídeos, mostravam nuvens de fumaça e explosões ao longe. A omissão do governador Vasily Anokin em relatar os danos e incêndios é um exemplo claro da tentativa de encobrir a verdadeira extensão dos ataques, buscando evitar o pânico na população. Contudo, as imagens falam por si. Mais ao norte, a região de Leningrado, que faz fronteira com a Estônia e a Finlândia, também foi alvo de ataques. Os drones ucranianos visaram o Porto Primorsk, o maior ponto de carga de petróleo da Rússia no Mar Báltico. O governador local, Alexander Drozdenko, confirmou incêndios e destroços em diversas localidades, embora os relatórios oficiais frequentemente minimizem a gravidade das consequências. O Aeroporto Internacional de Pulkovo, em São Petersburgo, teve que ser fechado temporariamente, levando ao cancelamento de diversos voos. Situações como essas têm se tornado comuns, evidenciando o desespero da aviação civil russa diante dos ataques ucranianos. Apesar dos esforços de Moscou em criar uma forte imagem militar, a realidade mostrava um país vulnerável e despreparado para lidar com a ofensiva ucraniana. As defesas aéreas,
como os sofisticados sistemas S-400 e S-500, falharam em impedir os ataques, enquanto a capital russa, antes considerada uma fortaleza inabalável, agora sentia os efeitos diretos do conflito. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia continuava tomando seu curso, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, clamava por ações concretas frente a novos massacres e provocava os líderes mundiais a reconhecerem as ameaças crescentes. O drama que se desenrolou nos céus da Rússia não foi apenas um alerta, foi um chamado à ação. A Ucrânia estava usando a guerra como um espelho, mostrando ao povo russo a devastação que se tornará rotina em seu território. Afinal, o que realmente acontece quando as fronteiras da guerra se aproximam de casa? Com essas reviravoltas surpreendentes, fica a dúvida: será que a Rússia conseguirá lidar com as consequências de sua própria agressão? Em um evento de grandes proporções, a Ucrânia deu à Rússia um sabor amargo da própria medicina. No dia 12 de setembro, durante a noite, uma massiva ofensiva de drones ucranianos atingiu diversos alvos estratégicos, incluindo a capital, Moscovo. As defesas aéreas russas falharam em conter a onda de ataques, resultando em várias localidades em chamas. Informações vindas de oficiais russos e agências de notícias revelam que centenas de drones ucranianos cruzaram a fronteira, enquanto a defesa do Kremlin alegou ter interceptado 221 deles. Entretanto, muitos conseguiram passar, deixando um rastro de destruição. Os principais alvos desse ataque aéreo foram as regiões de Smolensk, Leningrado e Moscovo. Em Smolensk, um incêndio significativo ocorreu em uma instalação da Lukoil. O governador local, Vasily Anokin, confirmou que as defesas aéreas foram ativadas, mas não divulgaram detalhes sobre os danos. Enquanto isso, residentes da região registraram em vídeo a dramaticidade da situação, nuvens de fumaça pesadas subindo ao céu, som de explosões ecoando e chamas visíveis no horizonte. Essas imagens falam por si. A negação de Anokin sobre a gravidade da ofensiva é mais um exemplo do encobrimento das consequências dos ataques. Mais ao norte, outra ofensiva ocorreu na região de Leningrado, particularmente no porto de Primorsk, o maior ponto de carregamento de petróleo da Rússia no Mar Báltico. Um incêndio foi relatado em um navio que estava atracado, seguido de declarações do governador, Alexander Drozdenko, sobre a logística da defesa. Em várias localidades, como Tosno e outras aldeias, detritos dos drones caíram, provocando pânico entre os moradores. Apesar da afirmação de Drozdenko de que 30 drones haveriam sido abatidos, muitos relatos mostram que a situação é bem pior do que o governo admite. Com o fechamento temporário do aeroporto Pulkovo em São Petersburgo devido aos ataques, a vida civil foi profundamente afetada. Durante todo o ano, a Ucrânia tem realizado ataques aéreos precisos, comprometendo a capacidade russa de resposta. No dia 6 de julho, por exemplo, quase 300 voos foram cancelados em diversos aeroportos em todo o país por causa dessas ofensivas. A estratégia ucraniana tem provocado um impacto significativo na vida cotidiana, levando a população russa a sentir na pele as consequências de uma guerra que eles costumam impor a outros. No entanto, um fator ainda mais preocupante para o presidente russo Vladimir Putin surgiu: drones ucranianos foram vistos sobrevoando Moscovo. O prefeito, Sergei Sobyanin, relatou que ao menos 9 drones foram abatidos, mas não revelou informações sobre danos ou locais exatos dos impactos. Enquanto isso, canais de Telegram na Rússia começaram a divulgar relatos de moradores, revelando que nem todos os drones foram neutralizados, mostrando mais uma vez a vulnerabilidade dos sistemas de defesa russa. A situação se torna ainda mais tensa quando se considera que a Ucrânia tem utilizado sua inteligência e recursos para aproveitar as falhas na defesa da Rússia. Nos últimos meses, ataques dirigidos a infraestruturas críticas, como refinarias e bases de defesa, levantaram questões sobre a capacidade real de resposta militar de Moscovo. E se isso tudo fosse apenas o começo de uma nova fase no conflito? A Ucrânia enumerou as defesas de Putin e começou a usar seus próprios drones para desmantelar o que restava, provocando um efeito dominó em áreas estratégicas. A pergunta que permanece no ar é: até quando a Rússia conseguirá resistir a essa série de ataques bem orquestrados? Com uma tática militar que parece estar se voltando contra seus autores, a vulnerabilidade de Moscovo foi exposta, e o equilíbrio de poder na região pode estar em um ponto de virada.
O susto nas noites de Moscou. O retorno da guerra recentemente, a Ucrânia deu à Rússia uma verdadeira mostra do que significa estar sob ataque. Na noite de 12 de setembro, uma impressionante ofensiva de drones foi lançada, atingindo várias localidades, incluindo a capital, Moscou. O céu noturno foi iluminado por explosões, enquanto as defesas russas, em um colapso visível, não conseguiram conter os enxames de drones. O que você faria se sua cidade fosse atacada à noite? A missão ucraniana foi um indicativo claro da mudança de dinâmica no conflito. Centenas de drones cruzaram a fronteira, com um número significativo deles conseguindo escapar das defesas inimigas e causar danos consideráveis. As áreas afetadas incluíram as regiões de Smolensk, Leningrado e Moscou. Em Smolensk, um incêndio devastador irrompeu em uma instalação da Lukoil, enquanto vídeos capturados por moradores mostravam nuvens de fumaça e sons ensurdecedores de explosões ecoando ao longe. O governador Vasily Anokin, que se esquivou de mencionar a gravidade do ataque, parecia mais preocupado em acalmar a população do que em relatar a verdade. Esse é um padrão crescente de opacidade que temos visto nas comunicações oficiais da Rússia. Mas as imagens falam por si mesmas, há registros de gritos e desespero enquanto o fogo consumia o horizonte. Desdobramentos aterradores no norte. O ataque continuou, desta vez em Leningrado, próximo a cidades próximas como São Petersburgo. Os drones ucranianos não pararam. O porto de Primorsk, a maior instalação de carregamento de petróleo da Rússia no Mar Báltico, foi alvo dos ataques. Um incêndio também eclodiu em um navio atracado, válido de confirmação por parte do governador da região, Alexander Drozdenko. Embora tenham anunciado algumas interceptações, é evidente que a estratégia ucraniana está focada em destruir as capacidades defensivas russas de maneira sistemática. A resposta da Rússia, sendo monolítica e brutal, não parece estar funcionando. Quantos mais ataques precisam ocorrer para que os líderes reconheçam a vulnerabilidade alarmante de suas defesas? E como os cidadãos experimentam essa tensão crescente enquanto vivem sob essa sombra de alertas constantes? Conexões de abalamento em setembro, conforme a contagem de cancelamentos de voos aumentava, com cerca de 50 interrupções registradas no aeroporto Pulkovo, a vida cotidiana em São Petersburgo e redondezas estava agitada. Moradores alegaram que o ataque era um dos maiores que haviam vivenciado desde o início da guerra. Um repórter do canal independente Astra postou um vídeo que mostrava os estrondos das explosões, um retrato chocante de uma realidade que muitos achavam distante. A quantia de informações vazadas pela internet torna quase impossível para os governantes esconderem a verdade. Mas o que acontece em Moscou? As aeronaves rebeldes que cruzam o céu da capital são ainda mais perturbadoras para o atual regime. O prefeito Sergei Sobyanin declarou que ao menos 9 drones foram derrubados, mas sem revelar danos significativos. Esse comportamento encoberto aponta um caminho de desinformação que pode não se sustentar por muito tempo ao olho crítico do público. Reviravoltas na guerra com a tempo. A Ucrânia continua a atacar os pontos críticos da infraestrutura militar russa, concentrando-se em radares e sistemas de defesa. Na calada da noite, seus drones tinham como alvo instalações, como um radar de baixa altitude em Crimeia que foi recentemente destruído. Cada ataque é como um golpe direto, reduzindo a capacidade russa de localizar e derrubar as ameaças que sobrevoam seu território. Num conflito onde a Rússia tem lançado vazios de drones, sua abordagem parece focar em uma quantidade cega de fogo. Mas ao mesmo tempo, cada perda para a Ucrânia tem uma aparência delicada e estratégica. Enquanto o Kremlin tenta provocar terror, a Ucrânia opta por uma guerra mais cirúrgica, afastando-se da abordagem indiscriminada. Essa continuidade irá, de fato, alterar o curso do combate? O que resta agora é observar de que forma essa dinâmica irá se desenrolar e como as reações sobre cada ataque moldarão o palco para o futuro das relações na região. Prepare-se, porque a guerra não está pronta para se acalmar. Na noite de 12 de setembro, a Ucrânia lançou um ataque massivo de drones, provocando a maior crise em solo russo desde o início do conflito. A ofensiva atingiu várias localidades do país, incluindo Moscou, e causou estragos em locais estratégicos, revelando a fragilidade da defesa aérea russa. A operação resultou em incêndios e caos,
com vídeos de moradores mostrando nuvens de fumaça e explosões ao longe, enquanto os protocolos de defesa se mostravam insuficientes para conter a invasão. Foi relatado que centenas de drones cruzaram a fronteira, e o Ministério da Defesa da Rússia alegou ter interceptado 221 deles, embora muitos tenham conseguido superar as defesas. Os principais focos do ataque foram as regiões de Smolensk, Leningrado e Moscou. Na instalação da Lukoil em Smolensk, incêndios foram confirmados, enquanto vídeos amadores capturaram a resposta desmoronada das autoridades locais, que evitaram mencionar os incidentes em seus informes. Enquanto isso, o governador da região de Leningrado confirmou danos em um navio no porto de Primorsk, o maior terminal de petróleo do país no Mar Báltico. A necessidade de acionar as defesas aéreas em São Petersburgo e os fechamentos temporários do aeroporto Pulkovo são exemplos da crescente vulnerabilidade e dos impactos diretos na vida civil. O que torna tudo ainda mais alarmante para o presidente russo, Vladimir Putin, é o fato de que os drones ucranianos também sobrevoaram a capital. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que 9 drones foram abatidos, mas não apresentou informações sobre danos. Refletindo a tática russa de controlar a informação e manter a calma entre a população. Entretanto, relatos nos canais locais do Telegram expuseram a realidade das explosões e tumulto em áreas vizinhas. Um dado acessado pelo Ministério da Defesa russo indica que a Ucrânia continua a intensificar sua estratégia, atacando com precisão alvos que realmente prejudicam a capacidade militar da Rússia, como sistemas de defesa aérea e radares. Essa abordagem metódica não apenas enfraquece as forças russas, mas também abre brechas ao longo da linha de frente, diminuindo a eficácia das defesas na resposta a futuros ataques. A Ucrânia parece estar se preparando para algo maior. Com o recente desenvolvimento de novos mísseis poderosos, como o Long Neptune e o Sap-Sam, os temores em Moscou aumentam. Se a Rússia não consegue se defender adequadamente de um ataque aéreo com drones relativamente simples, o que acontecerá quando mísseis de longo alcance forem lançados contra suas posições? A presença constante de drones ucranianos e as frequentes reportagens de explosões nos principais centros urbanos revelam um novo panorama de insegurança. Um ataque desenfreado como este abre a possibilidade de o conflito se intensificar, com a Ucrânia avançando com mais audácia, enquanto a Rússia enfrenta o desafio de reverter a situação a seu favor. Em meio a essa tensão crescente, qual será o próximo movimento decisivo? Nosso último relato mostrou um cenário alarmante para Vladimir Putin e suas forças. A Rússia não consegue se defender adequadamente contra algumas centenas de drones simples. Se já é difícil conter esses ataques, como resistir quando mísseis de cruzeiro de longo alcance e projéteis balísticos começarem a chover sobre seu território? A situação é crítica e a vantagem estratégica está claramente mudando. Mas o que realmente deixa o Kremlin desesperado são as consequências dessas investidas precisas de Kiev. Recentemente, as forças ucranianas conseguiram afundar uma das embarcações mais raras e valiosas da frota russa no Mar Negro, um golpe direto que não apenas enfraqueceu o poder naval da Rússia, mas também abalou o moral das tropas envolvidas. Imagine a tensão quando unidades ucranianas conseguiram virar os próprios tanques de Putin contra seus exércitos, transformando a tecnologia bélica russa em uma arma perigosa contra eles mesmos. Isso não foi apenas uma derrota militar, mas uma humilhação que reverberou até nos corredores do Kremlin. As imagens e relatos dessas ações mostram não só a habilidade técnica, mas também a sagacidade tática dos ucranianos, que parecem estar encontrando cada vez mais maneiras de explorar as brechas na defesa russa. O cheiro de fumaça e o estrondo distante das explosões não são apenas danos materiais, mas um símbolo da mudança iminente no jogo da guerra. Cada drone derrubado, cada navio afundado e cada tanque convertido fala de um novo capítulo onde a Rússia, tradicionalmente poderosa, vê seu império bélico desmoronar sob pressão. Enquanto a Ucrânia aguça suas facas para golpes ainda mais decisivos. Agora, uma pergunta intrigante ecoa no ar carregado de incertezas. Será que a resposta ucraniana, até aqui cirúrgica e meticulosa, está preparando o terreno para uma reviravolta devastadora que pode redefinir o conflito de vez? Se os céus russos já foram violados e o solo ameaçado, o que ainda está por trás do horizonte das batalhas? O que o Kremlin tenta esconder enquanto suas defesas caem uma a uma?
Prepare-se para uma revelação chocante, onde a ofensiva estratégica da Ucrânia pode desencadear uma tempestade de eventos capaz de abalar as estruturas do poder russo para sempre. O jogo mudou, e o próximo movimento pode ser decisivo e imprevisível. Você está pronto para saber o que vem a seguir? A guerra está longe de terminar, ela está só começando a mostrar seu lado mais feroz.